Olá pessoal, como é que vai? Hora da gente voltar aos trabalhos, né? Como eu disse no vídeo anterior, a gente precisa retomar nossas atividades, a gente precisa ocupar a cabeça, se preparar, porque logo logo, se Deus quiser, a gente está aí de volta ativa e vamos ter muito trabalho mesmo para reconstruir a nossa vida normal. Então, se a gente já vai ter esse esforço para fazer isso, vamos fazer isso para ser melhor do que o que era antes. E produzir coisas novas e coisas melhores depende também da nossa capacidade de pensar, de refletir e propor melhores soluções. Logo, não tem outro caminho senão a gente promover o nosso conhecimento, tá? Bom, nesse primeiro encontro, a gente vai revisar os conteúdos que foram poucos, né, da nossa disciplina de introdução à administração. Vamos rever alguns conceitos centrais, propor a vocês algumas atividades, do qual eu quero depois ter feedback, ok? Ou seja, um retorno, uma resposta e a gente poder criar alguns diálogos aqui sobre esse assunto. A ideia é que com esses vídeos a gente possa rever o assunto, aqueles que perderam a aula podem agora se reatualizar e eu vou tentar disponibilizar aqui no nosso espaço de sala de aula não só esses vídeos, mas também algum material de leitura complementar às apresentações do PowerPoint que vocês estão vendo aí na tela e que ajuda, guia a gente a fazer uma narrativa lógica do nosso conteúdo, ok? Então vamos comigo, vocês se recordam, a gente tem como objetivo dentro dessa disciplina ter algumas noções básicas, né, de administração e suas teorias centrais, um pouco da sua evolução histórica, que nos ajuda a entender como é a administração nos dias de hoje. Né? Começar apenas por alguns conceitos que merecem destaques. Um deles é o de organizações, até porque a gente ouve muito falar em estudos organizacionais ou teorias organizacionais, teorias ou técnicas empresariais, administrativas, e fica parecendo que tudo é uma mesma coisa. E não, calma. Algumas palavras têm significados diferentes. A primeira delas é a que a gente chama de organizações. Né? Então, organizações não são necessariamente empresas. Organizações são grupos estruturados, né, de pessoas que se juntam para alcançar um objetivo comum, que de alguma forma se estruturam, mesmo que elas possuam funções diferentes, né, responsabilidades diferentes, mas elas atuam numa forma de organização, de estrutura para alcançar um objetivo mesmo. Só para vocês relembrarem, a gente fala de organizações sim para empresas, porque empresas são estruturas organizacionais, organizações com hierarquias, com funções, com atividades distintas para cada uma dessas funções, dessas pessoas, mas no final todos trabalham com o mesmo objetivo, que é alcançar a eficiência e a eficácia dessa organização, mas a gente vai falar isso no próximo slide. A gente pode dar um outro exemplo, a gente tem organizações sem fins lucrativos ou as organizações de terceiro setor. São organizações, são pessoas com estrutura, com finalidades, e nem sempre a finalidade é produtividade para a oferta de bens ou serviços para o consumo, mas a oferta de atividades e práticas que ajudam a suprir, né, demandas não atendidas pelo Estado, né, como o papel de ONGs, associações sem fins lucrativos e por aí vai, cooperativas sociais, né, que trabalham para ajudar a sociedade e demandas de maior
de maior necessidade. A gente também tem aí até outras formas de organizações, como os fã-clubes hoje em dia, as torcidas organizadas, são formas de organização com atividades muito bem definidas, hierarquias e tudo mais. Então, esses exemplos ajudam a gente a entender que, embora a gente esteja falando de uma introdução à administração, ou uns conceitos básicos de administração para um curso de contabilidade, a gente já começa a nossa primeira definição mostrando que são conceitos que servem para coisas ainda mais abrangentes. Né? Como, de repente, algumas coisas aqui ao longo da disciplina vão ajudar você no seu dia a dia com atividades no seu grupo de igreja, no ministério ou no fã-clube que você faz parte, ou no grupo de quadrilha junina, ou de teatro, ou enfim, qualquer coisa desse tipo, ok? Simples, apenas é uma ideia para a gente entender que organizações é muito mais amplo do que a ideia de empresas, e aí sim, as empresas são esse tipo de organização voltada para o mercado, né? Para atender necessidades de mercado, e cada vez mais esse mercado provoca a essas empresas desafios dos quais elas precisam se adaptar constantemente e buscar melhores formas de gestão, ou seja, de organização, de controle das suas atividades, dos seus processos, buscando alcançar os seus objetivos. A gente diz então que esse conjunto de práticas de análise de situação, de proposição de estratégias, de execução dessas estratégias é o que a gente chama de administração. A gente pode dizer que administrar é um conjunto de atividades, não é uma ação única e isolada. Ela é o que a gente chama de um processo. É um trabalho contínuo, feito em várias etapas, com evolução, com desenvolvimento e cíclico, que está sempre continuado. Então a gente pode dizer que administrar é gerenciar um processo, né, de coordenar trabalhos, pessoas, organizando ou distribuindo os recursos que a empresa possui para alcançar os melhores resultados, né, ou alcançar os seus objetivos de uma forma eficiente e eficaz. Enfim, a administração é um conjunto de atividades que visam eficiência e eficácia da empresa ou da organização. Mas aí a gente já entra em dois outros conceitos. Então entendemos que administrar é um conjunto de atividades para fazer com que a empresa ou a organização atenda os seus resultados. Ok, mas esses resultados eles podem ser alcançados com eficiência e eficácia. Ou eficácia. Então, temos aqui dois novos conceitos para a gente relembrar acerca do que é o trabalho da administração. Vamos rever? Bom, quando a gente fala em ser eficaz, quando a gente fala de eficácia, a gente está falando de resultados. Né? A gente está falando de fazer o que precisa ser feito para alcançar os objetivos, né? Cumprir as metas. Isso, por exemplo, pode ser entendido como uma necessidade de última hora de uma organização ou uma empresa que ganhou uma oportunidade extra para fazer uma grande venda para um cliente que ela não estava nos seus planos, e essa primeira grande venda pode gerar novas vendas futuras que vão aumentar a produção da empresa e pode, consequentemente, a sua lucratividade, né? Então, num primeiro momento, a necessidade de tempo e objetivo
pode demandar que a empresa compre os insumos, a matéria-prima necessária para a produção, com um custo mais elevado, que o pessoal tenha que fazer uma hora extra que eleve os salários das pessoas, enfim, não vai dar, todo mundo vai ter que fazer do jeito como está acostumado, então mudanças, práticas, equipamentos novos não funcionariam nesse processo, mas todo esse empenho pode trazer o resultado de alcançar essas metas e produzir aquilo que precisam para atender essa necessidade urgente. Isso é ser eficaz, ou seja, alcançar os objetivos ainda que não da melhor forma possível. Isso é um pouco diferente da ideia de eficiência. Eficiência é ser mais, fazer a coisa certa, ou seja, alcançar os objetivos com o melhor resultado possível, né? Então é tentar produzir com o melhor processo, visando reduzir custos, fazer bem feito, ter os melhores resultados, com o melhor tempo, sem perda, né? Essa é a diferença entre ser eficiente e ser eficaz. O eficiente é o que faz bem feito o que precisa ser feito. O eficaz é aquele que faz aquilo que precisa ser feito, né? E aí vocês me dizem, poxa, mas por isso que então usa-se os termos eficiência e eficácia. E não dá para ser sempre eficiente, como eu dei um exemplo aí, nem sempre dá para a gente buscar ser eficiente. Às vezes o contexto, a situação pede que a gente se adeque e ainda que temporariamente, reveja os nossos resultados. Mas esses são os dilemas da administração: buscar ser eficiente e eficaz, buscando, na verdade, a nossa efetividade ou a melhor produtividade. Alguns, inclusive, dizem que o papel da administração é buscar a melhor forma de produtividade interna e externa, né? Ou seja, buscar as melhores práticas para reduzir custos e produzir a maior quantidade de bens que vão gerar um maior lucro, né? Com menos custo, com mais lucro, produtos de valor que vão agradar as pessoas, né? Então a gente pode dizer que efetividade, ser eficiente e ser eficaz é buscar resultados de impacto, né? É fazer de forma correta aquilo que precisa ser feito, né? Buscando sempre as melhores práticas, desenvolvendo, estabelecendo mudanças de desenvolvimento dentro da organização para alcançar esses resultados, né? Sempre relacionando a forma de trabalhar para alcançar exatamente esse efeito. Temos aqui, portanto, a nossa visão de dois conceitos importantíssimos para a ideia de administração: eficiência e eficácia. São as finalidades do ato de administrar. Como o nosso tempo desse vídeo é muito curto, cada um tem no máximo 15 minutos, a gente vai dar uma pausa agora para você refletir sobre o assunto, e aí você respira, toma uma água e vai para o vídeo seguinte, que a gente dá continuidade à nossa revisão, ok?